O que são metodologias ativas e como aplicá-las em sala de aula. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Ponto Transformação, e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre o que são metodologias ativas e como fazer para que elas deem certo em salas de aula. Bem, antes de tudo deixa eu explicar só uma coisinha. As metodologias eu basicamente divido em duas: passivas e ativas. As passivas, elas podem ser com interação ou sem interação. Como assim? As passivas sem interação é aquela aula tradicional que todo mundo fala, que todo mundo já conhece, onde só o professor fala e o aluno só ouve. Na maioria das vezes, nós só temos esse tipo de aula. As metodologias passivas com interação, alguns professores utilizam de maneira muito modesta e outros de maneiras até exacerbadas. E por que esses professores utilizam as metodologias passivas ainda em sala de aula? Porque muitas vezes é o que tem, ou eles são acostumados a fazer assim. E que tipos de aulas passivas com interação são mais comumente vistas em salas de aula? Por exemplo, quando você faz um seminário ou quando você trabalha com paródias. Não tem problema nenhum em trabalhar com paródias. O problema é quando você só utiliza esse tipo de metodologia na sua sala de aula. Ela vai servir em alguns momentos, em outros não. Então, você conhecendo bem o seu persona e conhecendo bem a necessidade que eles possuem de aprendizagem, você vai ter que buscar a melhor metodologia para que ele alcance aquela habilidade na qual você quer desenvolver. Então, a paródia pode ser sim muito útil para desenvolver algumas habilidades específicas. As paródias foram muito disseminadas e são ainda muito utilizadas, principalmente em professores de cursinho. Eu trabalhei anos como professor de cursinho e fiz muito uso de paródias. Eu aprendi muito assim também. E é uma ferramenta muito interessante, é por isso que eu não estou dizendo que ela é errada, apesar de estar enquadrada dentro das metodologias passivas com interação. Mas, Paulo, eu não posso considerar a paródia em si uma metodologia ativa. Há controvérsias. Há quem defenda que sim, há quem defenda que não. Porque se você faz com que o aluno crie a paródia, aí é outra história. Porque ele vai ter que pesquisar o conteúdo, ver o que falar, como encaixar as palavras de maneira coerente, rimar. Então isso dá trabalho sim, e aí ele está participando ativamente da aula. Por esse aspecto, é uma metodologia ativa. Quando você já prepara tudo, já canta, põe a letrinha lá na tela, só para ele ler e acompanhar o ritmo que você está impondo, não é bem uma metodologia ativa isso, né? Vamos combinar. Então, é uma passiva com interação, apenas isso. E como eu disse, também é válido dependendo do que você pretende. Por que eu digo isso? A paródia é muito utilizada por professores, principalmente quando eles querem ganhar a simpatia do aluno. Muitos alunos até gostam da matéria, mas muitas vezes não gostam do professor. Então, para fazer um vínculo com o aluno, a paródia ajuda muito. Outra coisa que a paródia ajuda muito também dentro dessa metodologia passiva com interação é transformar a matéria, a disciplina, o conteúdo, o objeto de conhecimento que você quer trabalhar ali, mais agradável. Porque às vezes é um assunto considerado tão chato, tão difícil de aprender, que eles ficam, poxa, isso é chato, eu não gosto. Então quando você joga uma parodiazinha para eles, gostei, e aí você abre os caminhos. A paródia ela nunca deve ser vista como uma ferramenta definitiva de aprendizagem, e sim como uma ferramenta introdutória ou de transição da aprendizagem, ok? Já a metodologia ativa, ela é a união de diversas interações. Então, quando você fala em metodologia ativa, você está falando em fazer o aluno se mexer e participar de maneira direta e ativa na construção da sua aprendizagem, na construção do conhecimento. E aí, no final, você avalia e vê se aquela metodologia serviu para aquele aluno ou não. Se não, vamos trabalhar uma nova metodologia até alcançar o objetivo, que é o alcance da habilidade. As metodologias ativas elas são muito baseadas na pirâmide da aprendizagem. Aí tem duas pirâmides de aprendizagem muito bem difundidas, que é a de Edgar Dale e a de William Glasser, não sei como se pronuncia. Essas duas pirâmides, elas falam que o aluno, quanto mais interage com a aula,
mais ele tende a aprender. Então, a aula, quanto mais for ativa, o aluno consegue reter e construir mais conhecimentos, fazendo com que assim ele ressignifique o que ele está vendo ali em sala de aula. E aí tem diversas. Tem a PBL, né, que é a aprendizagem baseada em problemas, tem a aprendizagem baseada em fenômenos, tem a sala de aula invertida, tem o ensino colaborativo, tem debates e tem infinitas possibilidades. Porém, alguns professores sentem muita dificuldade em aplicar as metodologias ativas em salas de aula, e eu vou dar daqui a pouquinho uma dica, algumas dicas para você conseguir fazer a aplicação de algumas dessas metodologias ativas de maneira mais suave e que você possa colher bons frutos dessa metodologia. Se você for pesquisar na internet, você vai encontrar muita gente elogiando, muitos cursos oferecendo como você aplicar a metodologia ativa na sala de aula. Enfim, tem muita coisa boa na internet. Eu até aconselho você a buscar mais informações na internet. Você vai encontrar diversos artigos, diversos vídeos, enfim. Porém, durante sua pesquisa, também você vai encontrar pessoas que são um pouco contra como essas metodologias ativas são difundidas. Veja o que eu disse. Eu não disse que são contra a metodologia ativa, e sim a como ela é difundida. Porque ela pode, primeiro, gerar uma má interpretação, que, por exemplo, nas pirâmides de aprendizagem dos dois pesquisadores, eles falam que ler, ver e ouvir, a aprendizagem ela retém menos dentro do aluno, né, na cabecinha lá do aluno, do que interagir. Bom, de fato, a interação ela vai ter um resultado um pouco maior, principalmente no mundo de hoje, que é muito frenético, onde as informações são fluidas e numa velocidade absurda. Então, quando você faz o aluno interagir, é óbvio que você tende a ter um resultado maior. Mas qual é o perigo da má interpretação? É que você não pode descartar esses outros, não. Esses outros também fazem parte do processo de interação de sala de aula do aluno. Porque, por exemplo, se você vai trabalhar uma determinada metodologia e ele precisa ler um texto, você vai dizer que ele não precisa ler, porque se ele ler, ele não vai aprender? Não, ler é uma etapa da metodologia ativa, onde ele vai interagir com os outros. Ele precisa ler para saber o que vai fazer. Está dando para entender? Então não pode ser descartado porque está lá na pirâmide que ele aprende menos a leitura, a visualização ou a audição. E esses que defendem o mito da pirâmide da aprendizagem, eles usam alguns argumentos que também valem um bom debate. E um desses argumentos que é, por exemplo, se ler não aprende muito, não retém muito conhecimento, então se eu ler um bom livro, eu não vou aprender com ele, eu não vou reter a história, então para que ler um bom livro? É mais ou menos complicado falar sobre isso, porém, o que os pesquisadores falam é que em sala de aula, só ler não adianta. Ler é importante, ler é necessário. Em casa, principalmente, o aluno não precisa só ler um livro didático, ele precisa ler paradidáticos para poder aumentar o seu know-how, para aumentar o seu repertório e assim melhorar a sua interpretação de mundo. Então ler é importante, sim, mas o que a maioria prega é que em sala de aula só fazer isso não funciona. E por que surgiu isso? Porque qual é o professor que, pelo menos no início de carreira, com aquela turma que toca o terror, toca fogo na sala, que derruba o teto, que quebra tudo, alguma vez na vida ele não colocou um por um para ler, para ver se aquietava um pouquinho, se aquietava o facho, menino, se aquieta, lê capítulo tal aí, por favor, vá, leia o capítulo tal, porque você está demais hoje. Então acaba servindo até como punição e acaba criando uma imagem negativa da leitura, entendeu? Nesse aspecto, de fato, ler em sala de aula não é o melhor caminho para desenvolver uma melhor aprendizagem. Outra coisa daqueles que criticam a pirâmide de aprendizagem é que eles dizem que se eu não posso ver e ouvir, porque isso não retém muito, e as boas palestras, mas aí são coisas bem pontuais, porque os bons palestrantes, eles conseguem, através da sua oratória, prender a atenção, porque eles utilizam ferramentas do tipo gatilhos mentais. Então, durante a sua apresentação, ele vai ativando alguns gatilhos mentais que vai fazendo a pessoa ficar mais presa e ser envolvida pelo que ele está falando. Eu conheço alguns palestrantes que conseguem utilizar até
técnicas de hipnose coletiva. Então eles fazem com que aquela grande plateia preste atenção em tudo que ele está falando, assimile boa parte, ou até defenda, mesmo que o consciente dele diga que está errado, que ele defenda que aquilo ali é certo. Então, quando se fala em boas palestras, você tem que abrir uma reticências aí bem grande, porque nós estamos falando em aulas. Na sala de aula, uma palestra ou várias palestras não vai de fato fazer com que o aluno retenha muito conhecimento ou pelo menos construa muita coisa dentro do seu know-how, dentro do seu viver. E outra crítica que eles fazem é sobre o ouvir. Eles falam que o aluno ouvindo... Gente, mais uma vez, quando se fala em pirâmides de aprendizagem, a gente tem que pensar muito em sala de aula como professor, já que a gente vai aplicar as metodologias ativas, boa parte delas em sala de aula. É óbvio que essas metodologias ativas, algumas delas, o aluno ele vai levar isso para casa consigo, vai trabalhar em casa para depois apresentar onde? Em sala de aula. Então, em sala de aula, só ouvir, só ver também não funciona. Tem que haver interação de todos esses entes. Porque esses que falam do mito da pirâmide da aprendizagem, eles citam, por exemplo, os podcasts. Então se eu ouvir um podcast, não aprendo. Aprende sim, meu amor. Aprende. Beleza? Eu amo podcast. Eu gosto muito de ouvir alguns podcasts. Porém, mais uma vez, como você vai aplicar isso em sala de aula com os seus alunos? Você pode utilizar podcast? Pode. Se você usar sempre, vai funcionar? Não. Mais uma vez, repetindo, um milhão de vezes, tem que ser a integração e integração de todos esses fatores da pirâmide de aprendizagem, ok? Que vai fazer o aluno definitivamente aprender. E quando eu percebi que havia necessidade de fazer algo diferente em sala de aula, acho que todo professor em algum momento percebeu isso, com certeza. Porque por mais que você seja legal, um professor que fale bem, que tenha uma boa oratória, você dá o mesmo tipo de aula em algum momento, em algum dia, você vai pegar algum aluno seu dormindo, cochilando, ou faltando com frequência, ou odiando a sua aula mesmo. Nós, professores, tendemos a colocar a culpa no aluno. É sempre ele que está desinteressado, é sempre ele que não quer nada. Eu não estou dizendo que não pode ocorrer isso. Até pode. Mas o problema é que a maioria, quase sempre, faz isso. Coloca a culpa no aluno. Quando, na verdade, alguns professores, pelo menos o problema está na sua metodologia. Então, aquele professor que parou para observar e se preocupou o porquê os alunos não estão conseguindo desenvolver, aprender ou prestar atenção na sua aula, em algum momento eles viram essa necessidade de querer fazer algo diferente, de querer fazer algo que atraísse os alunos. E há muito tempo atrás eu também percebi isso. Eu estava dando aula num cursinho pré-vestibular. E cursinho já tem aquela fama de ser tudo dinâmico. E eu estava percebendo que a mesma metodologia que eu estava utilizando também não estava surtindo tanto efeito. O problema de cursinho pré-vestibular é que para você fazer uma metodologia mais participativa ou ativa mesmo, às vezes é difícil, porque você tem uma turma de 200, 300, 400 alunos. Como fazer isso com uma turma tão grande assim? Para mim foi um desafio gigantesco. E teve um temperinho a mais nessa turma. Que nessa turma eu tinha alunos que eram deficientes visuais, junto com alunos, grande maioria, que não eram deficientes visuais. E foram eles que me fizeram mudar muito da minha metodologia que eu vinha aplicando e não estava surtindo tanto efeito. Não é que eu preparei uma aula específica para eles, mas eu queria que eles entendessem algumas coisas que eles também não estavam entendendo, fora as outras que a maioria também não estava entendendo. E aí eu cheguei para um professor meu e perguntei a ele: professor, eu estou com dificuldade para dar aula em tal cursinho, e nesse cursinho ainda tem uma particularidade, que é deficientes visuais. Como eu preparo aula para esses deficientes visuais? Eu não sei. Aí ele: simples, prepare sua aula de olhos fechados. Eu achei muito estranho aquilo ali, mas eu falei, interessante. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Peguei uma venda, coloquei nos meus olhos, fiz isso sim, viu? E comecei a tentar explicar aquilo sem olhar para canto nenhum, escuridão total.
Gente, foi uma experiência única, porque eu comecei a ver a dificuldade que eu tinha para isso. E eu fiquei pensando, poxa, se eu consigo ensinar, se eu consigo fazer um deficiente visual imaginar algo, né, transformar aquilo em algo tão simples, a ponto que mesmo que ele não veja, ele consiga imaginar e entender, por que eu não consigo isso com quem enxerga? Sem precisar estar escrevendo horrores no quadro, mostrando vários slides. Então veja como um desafio fez com que eu repensasse a minha metodologia e buscasse novos caminhos, mesmo no cursinho. Isso foi muito interessante. E tempos depois, já em uma escolinha, eu comecei dando aula na escolinha para ensino fundamental 2, e nessa escolinha eu dava aula de matemática e de ciências. Ciências eu tirava de letras, não sei o quê, mas matemática eu achava um pouquinho difícil, pelo menos para mim na época, né? E eu tinha uma preocupação muito grande. Falei, caramba, eu não sou formado em matemática. E por não ser formado em matemática, talvez eu cometa erros grotescos que possa condenar o futuro dessas crianças que aqui estão. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei metodologias mais eficientes para a aprendizagem de matemática. Acabou que eu me dediquei tanto fazendo isso para matemática que eu estava dando aula melhor de matemática do que de próprias ciências. E depois eu percebi, não, preciso aplicar isso também em ciências, que eu não posso ficar só aplicando matemática, eles aprendendo bem uma disciplina, e a minha, para a qual eu sou licenciado, eu não consegui ensinar bem. Então, veja como as necessidades que eu fui identificando em dois ambientes educacionais diferenciados foram a força motriz que eu precisava para buscar essas novas metodologias e aplicá-las dentro daquele meu contexto. Agora, como sempre, eu sabia qual era o meu público, eu sabia também quem era o meu persona, sabendo disso e quais eram as suas necessidades, e fui buscando as ferramentas que atendessem melhor às suas necessidades. Então, depois disso tudo que eu passei, tanto no cursinho como no colégio, eu comecei a refletir se os meus professores na escola faziam isso, e se os meus professores na universidade faziam isso, se eles se preocupavam em fazer uma aula onde os alunos participassem mais, interagissem de maneira mais ativa. Na época eu não conhecia o nome metodologias ativas, tá? Deixar isso bem claro, eu não pesquisei sobre isso especificamente, mas eu fiquei me questionando por que as técnicas que eu estava aplicando na sala de aula estavam surtindo muito efeito. E quando eu fui ensinado daquilo sobre o deficiente visual, que foi um outro professor de cursinho, que foi o meu mestre, me falou, eu fiquei perguntando por que eu não aprendo isso na universidade, né? E eu comecei a ver que todos na universidade dão aula do mesmo jeito, ou pelo menos a maioria. As aulas que nós mais gostávamos na universidade, no meu caso, ciências biológicas, eram as aulas ou de campo ou as aulas de laboratório, que não são todas as aulas. Boa parte das aulas são em sala de aula. E tinha professores que usavam ainda retroprojetor, né? Aqueles que você botava uma folhinha transparente em cima, já estava já com mofo, amarelada, nossa, era horrível. E tinha uma professora que ela gostava de usar o slide mecânico, um negócio assim bem tosco, enfim. Mesmo tendo data show na sala, tendo computador, ela se recusava a utilizar. E sempre expondo, só expondo, só expondo. Interação quase zero. No máximo que esses professores faziam eram seminários. Paródia na universidade eu nunca vi, a não ser um professor que conheci posteriormente, que ele veio para quebrar, né, alguns paradigmas universitários, professor Bruno, muito gente boa, e ele usava diversas metodologias que provocavam algumas reações, né, adversas do corpo docente da universidade. Mas a grande maioria, sim, fazia aquela aula expositiva, clássica, passiva, total. Pois bem, como você, num ambiente de sala, onde você tem diversos alunos, diversas pessoas com particularidades bem distintas, com dificuldades bem distintas, e ainda mais não conseguem prestar atenção na sua aula, como você vai pegar essas metodologias ativas e aplicá-las de maneira que você consiga obter esse resultado, fazer com que ele preste atenção em sua aula? Pois bem, vamos trabalhar por etapas. Primeira coisa é, qual a melhor metodologia ativa utilizar em sua sala de aula? E para isso não existe uma resposta única, são várias. Porque se você pegar só uma e usar sempre,
Não vai dar certo. Em algum momento não vai dar certo. Tem alguma habilidade que você não vai conseguir desenvolver, porque aquela metodologia ativa não é a mais adequada, a mais apropriada para desenvolver aquele tipo de habilidade. Você tem que dar uma variada, ok? Mas antes de aplicar, você tem que saber primeiro quem é o seu persona, saber conhecer bem ele, conversar bem com o seu coordenador, caso tenha. Conversar bem em que sentido? Começar a trabalhar com o seu coordenador que você vai adotar novas metodologias em sala de aula para atingir aquele persona que está com dificuldade e não presta atenção na sua aula, para que ele em nenhum momento pense que você, em nenhum momento mesmo, pense que você está vendo uma maneira de enrolar em sala de aula. Porque é isso mesmo que acontece. Aconteceu comigo várias vezes e com vários colegas meus. Quando eu comecei a conhecer de fato as metodologias ativas e comecei a tentar aplicar em sala de aula, alguns gestores diziam que eu estava querendo enrolar. Quem está assistindo esse vídeo e já passou por isso sabe exatamente o que eu estou dizendo. Há aproximadamente 5 anos atrás, eu estava na escola pública e aí eu descobri a metodologia da sala de aula invertida. E eu fiquei maravilhado, falei, caramba, show de bola. E resolvi aplicar na minha turma. Sendo que eu encontrei alguns obstáculos que eu não, por falta de planejamento mais, vamos dizer assim, refinado, eu não identifiquei antes. Um deles era, se nessa metodologia o aluno ele tem que pesquisar em casa, ele tem que estudar em casa, e aí ele vai trazer para a sala de aula, e em sala de aula vai ser trabalhado o que ele viu, o que ele estudou, ou na resolução de problemas, ou no debate, enfim, ou na exposição desse conhecimento, né? Enfim. Como ele vai fazer isso em casa? Muitos que eu trabalhava nessa escola eram de um nível de carência socioeconômica absurda, né? Não tinha celular, não tinha internet, mal tinha TV, livros pouquíssimos, e a própria biblioteca da escola era muito deficitária em livros, não ofereciam um repertório de livros suficiente para eles estudarem, né? Levar para casa estudar. Aliás, a escola nem deixava eles levarem livros para casa, porque por não ter bibliotecário ou alguém responsável pela biblioteca, não tinha quem fizesse as anotações, os registros dos empréstimos do livro. Então, se ele quisesse estudar alguma coisa na biblioteca, teria que ser na escola, ou na hora da aula, ou na aula vaga, ou no contraturno, enfim. Era muito complexo. Como aplicar a metodologia da sala invertida nessas condições? Então, esse foi o primeiro obstáculo que eu identifiquei. Comecei a preparar alguns materiais para eles poderem levar para casa. Sendo que, quando eles voltavam para a escola, que na sala de aula eles tentavam se concentrar, estudar, ler, alguns alunos, de tão condicionados na metodologia passiva, né, tradicional, sem interação nenhuma, começaram a achar ruim. Porque eles têm um costume de assistir a uma aula do professor, pegar a tarefa, levar a tarefa para casa, resolver uma tarefa em casa e trazer. Como eu pedia para eles estudarem um assunto para apresentar no outro dia, eles não viam isso como tarefa, eles viam isso como leitura. E na maioria das vezes, eles não faziam. Ou acontecia também de, quando eles começavam a ler, devido justamente a essa condição socioeconômica, os pais não gostavam muito. Isso é tarefa? Não, é leitura. Então os pais não gostavam muito que eles ficassem só lendo, achavam uma bobagem. Ah, se não é tarefa, se não é dever de casa, então vai ler para quê? Não, mas isso aqui faz... Eles não conseguiam dizer ou provar que era fazia parte da aula. Resumindo a história do Brasil, muitos achavam que aquilo era enrolação, para eu não dar aula. Até que chegou o ponto da gestora dessa escola vir conversar comigo. Paulo, eu estou sabendo que você não está dando aula. Você está dando textos para os alunos levarem para casa, ler em casa e voltar e apresentar. Em que parte você fala? Aí eu disse, mas essa metodologia que eu estou aplicando em sala de aula, eu não preciso falar muito. Eu preciso fazer intervenções pontuais, é diferente. Eu posso fazer observações no final, depois que alguns apresentarem ou não, falar ou expuserem o que aprenderam, mas eu não preciso estar falando ensinando todo o conteúdo, porque eles têm que aprender por si só. É assim que funciona a metodologia da sala de aula invertida. E aí ela disse, eu não conheço essa metodologia, nunca ouvi falar nela, e eu acho que você está fazendo isso para não dar aula sim. Ou você volta para o normal, uma aula normal, ou vou ter que advertir você.
Eu, tá, tudo bem, vou fazer o quê? Estava no início da minha carreira, ainda estava no estágio probatório, fiquei meio receoso, então eu não tirei de vez, eu ainda mandei alguns textos, fazia uma vez ou outra, mas dali eu tirei uma lição, dali eu tirei uma aprendizagem, que era fazer um bom planejamento de como fazer a aplicação dessa metodologia ativa em sala de aula. Então, aí vai meu conselho. Primeiro de tudo, como eu disse, conheça quem é o seu aluno, né, a sua persona. Segundo, converse com coordenação, direção. Caso eles não saibam, você vão tirar essa dúvida, vai explicar a eles. Converse bem antes. E aí, tente negociar, porque, confie em mim, vai ter professor, vai ter gestor que não vai conhecer. Pode ocorrer isso sim. E aí você deixa claro como vai ser esse passo a passo, né? O step by step do seu planejamento. Ó, vou fazer assim tal dia, vou mandar tal texto, vou trabalhar tal conteúdo, tal habilidade. E eles vão para casa, estudam, pesquisam, fazem isso, voltam, eles trocam ideia entre si, apresentam ou não, ou fazem isso ou não. E aí você deixa claro como você vai fazer. Eu garanto, depois que você explicar, eles vão, que interessante. Beleza? Então, quando você faz esse passo inicial, esse rito inicial, deixar claro para a escola o que você vai fazer, né, principalmente para a gestão ou o coordenador, se tiver, esse risco que eu passei, né, você não vai correr, né, de o gestor achar que você está querendo enrolar de alguma forma. Depois disso, tudo prontinho, tudo planejado, explique bem para os alunos. Tudo bem? Explique bem para os alunos. Preparem eles e peçam para ele preparar os pais. Os pais, gente, é muito importante isso. Dizer, pai, a tarefa de casa vai ser eu ler um texto, quase toda semana, quase todo dia, que o professor precisa para a gente fazer um exercício em sala de aula. Eu vou estudar, tá? Porque tem pai que é muito humilde. Ele não vai entender o que é isso direito. Então você tem que procurar uma maneira de atingir esses pais. Tem pai que vai entender, que vai aceitar, vai adorar ver o filho lendo. E tem pai que não, vai pensar que está enrolando, porque eu passei por isso, confie em mim. Principalmente se for uma escola pública, né, de bairro carente, aí é que o risco é maior ainda de correr isso. Então explique bem para os alunos isso. Comece fazendo uma vez sim, uma vez não, uma vez sim, uma vez não, e depois uma vez sim, outra vez sim, outra vez sim. E você vai ver que vai ser criado ali um hábito. Então, o próximo passo é criar o hábito. Porque quando você fizer isso, uma coisa interessante vai acontecer. Poucos anos depois que eu voltei a aplicar a metodologia da sala invertida, os alunos começaram não só a se acostumar e gostar, porque eles estavam vendo que estavam entendendo mais e aprendendo mais. E eles começaram a questionar outros professores porque os professores não faziam isso. Então eles chegavam para os professores, professor, por que você não aplica a sala de aula invertida com a gente, trabalha com essa metodologia? E tem professor que chegava assim e dizia, o que é isso? Também não conhecia. O que é normal, não tem problema em não conhecer. Mas aí, esses professores diziam o quê? Que não conheciam. Isso é para enrolar, para não dar aula. Então, assim, era uma relação bem complicada. Repito, aquela fase inicial, deixar claro para todo mundo, ajuda bastante, né? Outro detalhe, né, outra dica que você não pode, mas essa não pode mesmo deixar de fazer, em hipótese alguma, não é que as outras possam. As outras também não podem. Essa principalmente. É deixar de avaliar como está sendo a construção dessa aprendizagem. Porque o foco é o processo e o resultado. Você está aplicando esse processo, essa metodologia, para ter um certo resultado. Então, como você vai ter, como medir, aferir esse resultado? Quando se fala em avaliação, eu acho que é a parte mais difícil de qualquer planejamento. Porque a maioria das avaliações a gente já conhece. São provas objetivas, de múltipla escolha, ou de dissertativas, enfim. Onde você tem que construir um argumento, fazer uma redação, enfim. Esse tipo de avaliação já bem conhecido e é válido em alguns momentos sim, não sempre. Porém, quando você está aplicando metodologias ativas, independente de qual seja, você tem que ter uma ferramenta ou algumas ferramentas para aferir o que você está aplicando, para saber se aquilo está dando resultado ou não. E o que você vai aferir?
se ele conseguiu desenvolver aquela habilidade na qual você se dispôs a trabalhar com aquela metodologia. Então, quando você planejar a habilidade que você quer desenvolver, a ferramenta que você vai utilizar, também pense numa ferramenta avaliativa para você ter certeza que a ferramenta que você utilizou foi apropriada para aquilo. Se o aluno desenvolveu, tente agora avaliar o processo. Você avalia o aluno, se ele desenvolveu a habilidade. Se ele não desenvolveu a habilidade, por que ele não desenvolveu? Qual foi a porcentagem de alunos que desenvolveram a habilidade? Se for uma porcentagem abaixo do esperado, então o problema está nos alunos. Bom, não sei, pode ser, mas é muito provável que o problema foi durante esse processo da construção do conhecimento, da construção da aprendizagem, né? Então, a avaliação ela tem que ser em mão dupla. Ela tem que ser a avaliação do aluno e tem que ser a avaliação da metodologia em si. Após você avaliar esse processo todo e o aluno, se ele construiu, se desenvolveu aquela habilidade ou não, aí você vai para a correção das falhas, belezinha? E aí você tem que ter um plano B para aqueles alunos que não alcançaram aqueles resultados, o que fazer para, em curto espaço de tempo, você conseguir fazer isso, já que você tem um limite de espaço-tempo bem delimitado, né? bem demarcado, para passar para o próximo bimestre, e você tem outras habilidades para serem trabalhadas lá. Então, o planejamento ele é fundamental nesse sentido. Acredito que não é só quando você vai trabalhar com metodologias ativas, não. Isso mesmo com qualquer outra metodologia, você tem que fazer isso para saber se você está fazendo, está dando resultado ou não. Isso dá trabalho, é óbvio que dá um pouquinho de trabalho, mas você só vai fazer isso basicamente, isso vai dar trabalho basicamente, e é a primeira vez porque você está começando, iniciando, aprendendo. Depois isso flui com uma naturalidade muito grande. Porque quando você estava na universidade, ninguém lhe ensinou a fazer um plano de aula direito, pelo menos, né? Decente. Ninguém lhe ensinou a fazer uma prova, como elaborar uma questão, como organizar, diagramar uma prova. E você teve dificuldade no início, quando entrou na escola, mas conseguiu aprender. Mesma coisa é isso, né? Independente se você está no início de carreira, no meio, já no fim, você pode encontrar sim alguma dificuldade, mas depois isso vai fluir com a naturalidade que você nem imagina. Mas se por um acaso você estiver pesquisando as metodologias ativas e você tiver alguma dificuldade em aplicá-las por N motivos e queria começar devagar, pelo menos existem duas metodologias ativas que você pode aplicar e não exige muitos recursos e que você, independente do ambiente, você consegue fazer isso com maior destreza, vamos dizer assim. A metodologia que é ativa, alguns já usam, alguns professores já utilizam, que é os debates. O debate ele é um momento riquíssimo, mas vale aquelas dicas que eu dei antes. Explique bem para todos o que é um debate e como vai funcionar, certo? Deixe muito claro quais são as regras. E aí no debate você tem uma oportunidade gigantesca de trabalhar a empatia, o respeito pelo próximo, né? Enfim, o autocontrole. Então o debate ele é uma ferramenta poderosíssima, uma metodologia ativa que eu acredito ser uma das metodologias das que nós estamos acostumados a trabalhar, que funcione muito bem em diversas situações. Mas, quando eu digo ter cuidado, tenha cuidado mesmo. Não descarte, não subestime isso, essa parte do cuidado, de explicar as regras. Por quê? Porque dependendo do tema, eu já vi acontecer com colegas meus de o pau cantar na sala de aula, ter briga, literalmente briga, porque um não conseguia aceitar a opinião do outro. Então, por isso que a questão das regras são bem claras. Se você quiser fazer uma coisa mais dinâmica ou parecida com um debate político, você pode também. Foco nas regras, foco no respeito, foco na empatia. Outra metodologia que eu acredito funcione muito bem e não exige muitos recursos é o ensino colaborativo. Mais ou menos de maneira bem simplificada, como funciona esse trabalho. Você dá uma das maneiras, tá? Você pode dar pequenos textos para eles, onde eles vão ter que ler esses textos.
Depois que ele lê esses textos, você pede para ele interagir com os grupos, você dê outro momento para eles emitirem opiniões sobre o que leu, e depois você pede para o grupo, né, apresentar o que foi trabalhado naquela equipe. Como assim? Você pode dividir essa aula em 4, 5 ilhas, e aí, da forma que você quiser. E aí você distribui textos para diversos alunos, para todos, tá certo? Textos pequenos, curtos, né? Não precisa ser um textão grande não, 15, 20 linhas no máximo. E aí se você estiver começando o ano e não souber o nome deles, você pode fazer crachá com o nome, com o número, com letra, com cores, enfim, né? É muito interessante. Depois do tempo, se você já conhece o nome dos alunos, ótimo. Se você não conhece, essa metodologia, essa técnica funciona. E aí, você, após eles lerem individualmente, né, trabalhar isso em grupo, e o grupo expor o que foi trabalhado naqueles textos, você pode avaliar não só a interação desses alunos, o trabalho em equipe, como ele viu, como ele analisou aquele conteúdo, aquele texto, e como ele expôs. Então, a cor do crachá, o número, a letra, o nome dele mesmo, vai avaliar, já que vai ajudar na avaliação, já que você não conhece todos, então para anotar nessas horas fica muito mais fácil. Então, esse ensino colaborativo, onde um vai ajudar o outro a compreender um todo, né, um contexto muito mais amplo, ele é genial e, repito, ele não exige muito recursos. Se você não puder, por exemplo, imprimir muita coisa, você pode pegar textos do livro, ou pedaços do livro, e dizer tal capítulo, fulaninho, beltaninho, ciclaninho e belaninho vai ler esse tal capítulo, esse trecho, tal capítulo. Esse outro trecho, fulaninho, beltaninho vai ler, e aí depois faz a interação. É muito bom isso. Ah, mas isso pode não funcionar com matemática, com física, porque exige cálculo. Aí é que funciona mesmo. Mas aí qual é a técnica? Comece com cálculos simples e aí cada um vai trabalhando parte da resolução do problema e até que em grupo eles consigam resolver o problema e aí você pede para eles exporem a maneira que eles resolveram o problema. Gente, é muito massa, é muito legal. Tentem, garanto, você vai conseguir ver que você vai ter adesão de quase 100% da sala de aula, se não 100% da sala de aula. Vocês vão conseguir também ver que poucos vão dormir nessa aula, porque estão interagindo, conversando ou debatendo, enfim. Vai ser uma aula muito agitada e você conseguiu aquilo que, enfim, muitos professores buscam, que é uma aula grandiosa, participativa, uma aula interativa, onde de fato eles conseguem aprender algo. Eu recomendo vocês a pesquisarem as metodologias ativas que estão disponíveis na internet. Tem cursos para isso, né? Tem curso de pós-graduação para isso, mas veja aí que você se sente mais à vontade para trabalhar, né? E pesquisar e assimilar e absorver o máximo disso e tentem aplicar algo. Se você já aplicou algo disso, deixa aqui no comentário, diga se é bom, se é ruim, se gostou, se não gostou, qual foi o maior desafio que você encontrou em aplicar algum tipo de metodologia ativa em sua sala de aula. Comente aqui, por favor, quero saber muito a sua opinião. No mais, só tenho a agradecer a você que ficou conosco até o final do vídeo. Até a próxima. Tchau.